Olá, pessoal. Vamos lá. Trigonometria. Trigonometria é um terror, né? Trigonometria é uma área que tem bastante fórmulas. O campo da trigonometria é um campo bastante vasto. Eu vou dividir essas aulas em duas coisas. Essa primeira, agora, nós vamos falar de razões trigonométricas. E a outra, eu vou falar de lei de seno e cosseno. Só. Tem coisas que tem que ficar ao seu encargo, porque é muito batido para um aluno que já está indo para a prova. Por exemplo, não vou falar sobre a tabela de ângulos notáveis. Isso você já tinha que saber. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo por 2. Não adianta, você tem que saber. Outra coisa é quem são razões trigonométricas. Pelo menos esses, gente. Seno, cosseno e tangente. Existem mais três, né? Secante, cossecante e cotangente. Que para vocês, honestamente, se a gente olhar o histórico de Enem e de algumas provas bastante populares aí, entre os alunos, as outras três não são regularmente cobradas. Então, nós não vamos falar dela. Mas se você é um aluno que está indo prestar SPSEC, ITA, e outras provas de que tem uma concorrência diferente, e são dos ramos próprios da engenharia e outras aplicações, é bom você dar uma olhada, tá? Mas esse aqui é o básico, né? Lembrar que seno é o cateto oposto pela hipotenusa, o cosseno é o adjacente e a tangente é o oposto pelo adjacente. Todas aquelas estratégias, regrinhas, isso aqui tem que sair assim de cara. O que eu vou fazer é simular aqui um tipo de probleminha que possa cair no Enem, e de coisas que podem aparecer no, nas provas de FUVEST, Unicamp e Unesp, aí, que são bastante cobradas. No Enem, gente, vai ser muito clássico a gente ter alguma coisa, por exemplo, um prédio. Muito clássico isso. E ter alguém aqui. Eu vou fazer uns números bonitos pra gente. A única diferença é que vão cair números mais chatinhos. Mas daí é só trabalhar com o número mais chatinho. Pessoal, vai cair que esse cara, por exemplo, está a, sei lá, 3 metros do prédio. E ele está com aquele instrumento de medição aqui, que ele olha aqui lá no topo do prédio e ele forma um ângulo com o prédio aqui com a horizontal de, sei lá, vamos falar aqui em, para ficar bem alto aqui, né, 60 graus, né, para ele não afastar tanto do prédio. Prédio, uma casa, não sei, uma construção. E a gente sabe que a altura dele aqui, ele tem 1,70 m. Então, do ponto de visão dele para cima. E vai pedir a altura do prédio. Qual que é a altura do prédio? Bom, por trigonometria, a gente vai calcular esse triângulo que está aqui. Beleza? Esse triângulo aqui, ó, a base dele até o cara é a mesma que a distância dele até o prédio. 3. Tendo o ângulo, a gente vai calcular esse trecho aqui. Não pode esquecer de somar com 1,7, que é a altura dele. Então, vai ser muito uma questão de interpretação. Aplicar a trigonometria nessa parte de cima, somar com 1,7 vai me dar a área total. Tá, vamos de novo dar uma limpada. Eu quero
extrair aqui para você esse triângulo. Como é que esse triângulo ficou? Ele ficou assim, né, gente? Aí. Então, a gente está entendendo que isso tem 60 graus e que essa base mede 3. O que nós vamos usar para calcular? O que está envolvido? Esse lado H, que eu vou chamar de altura, ou vou chamar de X, vai, com essa base 3. O que eles são? Dois catetos. Cateto oposto a esse ângulo e cateto adjacente a esse ângulo. Então, estou falando da tangente. Tangente relaciona o cateto oposto com o adjacente. Pronto. Tangente qualquer coisa? Não. Tangente de 60, porque o ângulo que está ali é 60. O cateto oposto é o x, o adjacente é 3. Ah, tá. Mas tangente de 60 vale quanto? Raiz de 3. Tem que saber de cabeça lá no negócio. Igual a x sobre 3. Passa esse cara para lá. Isso aqui vocês podem pensar como regra de 3, né? Tá bom? Então, x, 3, raiz de 3. Maravilha. Então, isso aqui mede 3 raiz de 3 com mais 1,7. Deu a altura do prédio. Vou limpar aqui. Tá, então a altura do prédio ela vai ser 3 raiz de 3 mais 1,7, que era a altura dele. Não tem o que fazer aqui, né, pessoal? A menos que o enunciado, que é muito normal, dizer use aproximação para a raiz de 3, 1,7. Porque a raiz de 3, pessoal, ela é 1,732 e vai embora números infinitos. Então, aí você vai fazer, você vai trocar isso por 1,7. Esse 1,7 foi uma coincidência, tá, pessoal? Eu não ia fazer um cara de 2 metros a partir do olho, né? Bem, pode ter um cara grandão, hein? Mas foi uma coincidência. Eu usei a minha altura, 1,73, mas eu arredondei. Então, 3 vezes 1,7, você vai fazer essa continha. Isso dá 0,1, 5,1, mais 1,7, vai somar. Então, esse prédiozinho aí, 6,8 metros de altura. Se ele não desse aproximação do raiz de 3, teria esse resultado. Vai ser muito normal ele apresentar uma aproximação de raízes irracionais. Então, de números irracionais aí, né? Raiz de 2, raiz de 5. Quando for uma raiz que não é um quadrado perfeito, ele vai dar essa aproximação. Tá bom? Se ele não der, às vezes acontece, ele não dá, é bom você saber algumas raízes também, tá? Para o Enem, eu acredito que o Enem dê. Mas eu já peguei questões de FUVEST aí que raiz de 2, raiz de 3, raiz de 5, raiz de 7, você tinha que saber mais ou menos a aproximação. Ou pelo menos, gente, saber chegar perto dela, né? Por exemplo, quanto que daria a raiz de 7? Se eu pego 2 e elevo ao quadrado, né? Vou fazer aqui, ó, 2 ao quadrado, dá 4. Beleza. 3 ao quadrado dá 9. Então, a raiz de 7 é algum número entre 2 e 3, porque 2 é pouco, 3 passa, tem que estar aqui no meio dos dois. E você vai aproximando manualmente, não tem muito o que fazer. Você vai ter que ir testando. Você começa com 2,5 e eleva ao quadrado. 2,5 vezes 2,5, ele dá 6,25. Oh, falta um pouquinho. Se você testar com 2,6 ao quadrado, faz 2,6 vezes 2,6, ele vai dar 6,76. E você vai tentando aproximar. Se já está perto, às vezes você pode assumir um erro pequeno, gente.
Porque a estratégia aqui é não perder tanto tempo. Se você cair numa situação dessa de desespero, você tenta aproximar rápido. E você tem que. Daí a estratégia de ganhar tempo é olhar para as alternativas, tá? Você vai olhar para as 5 alternativas que tiver lá. Porque se a diferença entre elas for grande, às vezes assumir um erro pequeno não vai te jogar tão próximo assim entre uma e outra e você vai conseguir saber acertar. Questão de enunciado, tá? Falando de uma situação de primeira fase de vestibulares ou de Enem, maravilha. Você só tem que saber diferenciar os exageros, o que não pode ser, né? Então, são algumas estratégias, não esquecer de olhar lá para poder ganhar tempo, tá? Então, isso aqui são razões trigonométricas do que eu sugiro. Busque questões, enunciados e veja lá, tá bom?